Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo passado, nós estávamos falando a respeito do passado, sim, do quanto ele é bom e do quanto ele nos ajuda a entender o nosso presente, né? E o quanto ele nos prejudica. Nós estávamos falando sobre isso, sobre ficar paralisado no lugar quando você fica o dia todo só pensando nas coisas que aconteceram. E aí você não segue adiante. Nós estávamos falando disso. Eu vi uma mensagem agora de manhã, muito interessante. Olha só. Quando o passado te ligar, não atenda. Porque o passado não tem nada de novo para te contar. Complementa o que nós estávamos falando. Mais uma frase. Às vezes é preciso parar de se lamentar pelo que foi quebrado. E começar a pensar o que vai fazer com os pedaços. Vocês já devem ter visto, né? Uma foto que rola pela internet aí de um lápis quebrado. E que dá para fazer 2 pequenos lápis, isso sim. Nós podemos pegar os nossos pedaços e transformá-los em algo útil. Apenas isso, usar o que foi quebrado e transformar. Não ficar lamentando pelo que se quebrou. Quando a gente passa pela vida, a gente aprende muitas coisas nesse período. O que o passado contribui para o presente? Contribui quando você, ainda é jovem, né? Aprendeu algumas coisas que no decorrer do tempo você foi mudando isso para novas coisas a fazer na sua vida. Exemplo, quando uma pessoa é jovem, ela entra no devido emprego, aprende algo lá e de repente ela se muda para um outro emprego que é totalmente diferente daquilo que ela já fazia e aprende outras coisas. E no decorrer do período que ela vai vivendo, ela vai aprendendo várias profissões, vamos dizer assim. E quando você chega numa determinada época da sua vida, que como ocorreu a questão da pandemia, né? Há alguns meses atrás, não tão longe daqui, muitas pessoas acabaram usando algo do passado para renovar-se no presente. Vamos supor que você tem um dom de fazer bolos, mas isso ficou adormecido dentro de você devido à profissão nova que você exerce. Como ocorreu o fato de que você não podia trabalhar, né? Porém você tinha que continuar ganhando, aí você se lembrou do seu passado, algo bom que você gostava muito de fazer e que ficou adormecido devido à sua nova vida, à sua nova profissão. Aí o que você faz? Você se lembra do que era e de como você fazia. E você usa isso para benefício. Nesse fator, o passado é benéfico. Por quê? Porque ele te faz te lembrar que você tem potencial, que quando você era jovem você fazia algo que hoje você pode estar usando por conta de uma determinada situação. Quando nós chegamos de Araçatuba quando nós viemos de Assis Chateaubriand para Araçatuba, eu não conhecia muito sobre o trabalho do meu marido. Eu sabia que ele era um ourives muito bom. Porém, quando você vem para uma cidade que as pessoas ainda não sabem, você está de volta na cidade, como era o caso dele, ou até mesmo são pessoas novas ao redor do lugar no qual você se estabelece, então você tem que buscar campos. Aí eu cheguei nele e falei, além de fazer joias, o que mais você sabe fazer? Não sabia, tive que perguntar. Aí ele falou assim, olha, eu sei afiar alicatinho, eu sei soldar óculos. Aí o que eu fiz?
como poucas pessoas sabiam que ele estava de volta na cidade e a gente precisava colocar a loja para funcionar, né? Aí eu fui nas óticas e ofereci os serviços da solda de óculos. Porém, eles já tinham profissionais de outras lojas que faziam esse serviço terceirizado para eles. Porém, eu ofereci um diferencial. Eu ofereço uma porcentagem do lucro que eu vou ter com essa solda de óculos e todo dia no fim da tarde eu coloco no envelope com o nome do cliente que você me mandou e mais a sua porcentagem trago aqui para você. E assim foi feito. Eles, né, as empresas começaram a me levar óculos para soldar e eu anotava o nome da ótica, o nome do cliente, o valor do conserto e a parte da comissão deles colocava dentro do envelope. No final da tarde eu saía de ótica em ótica levando a porcentagem deles. Tudo na fidelidade, na confiança de que eles estavam mandando um cliente para mim, na qual eles não tinham o hábito na empresa de fazer solda, porém eles precisavam de uma empresa terceirizada. E eu ofereci uma comissão sobre essa ajuda. E o mesmo eu fiz com a questão dos alicatinhos. Também fui nas empresas que vendiam alicatinho e ofereci a eles a oportunidade de ganhar um extra com o nosso trabalho. Então, a gente se lembrar do que a gente também sabe fazer para que isso contribua no seu presente é fundamental. E é fundamental também você agir com audácia, oferecer ao outro um diferencial que o atual contratante não oferece. Não é agir de má fé, é agir de inteligência, fazer uma troca de interesse. Então, voltando na questão, se com o passar dos anos eu não fazia mais bolo, porém no meu passado eu fazia bolo muito bem. Na questão da pandemia, muitas pessoas usaram parte do passado para ter as rendas. Então, nós somos seres humanos capacitados. Quando nós estávamos no nosso ninho, nossos pais tinham as profissões deles, na qual nós também ajudávamos e aprendíamos. E, além disso, nós temos o dom dado por Deus que nos facilita. Vamos supor, às vezes a sua mãe não é uma boa cozinheira, mas do nada você é uma boa cozinheira. Por quê? Porque é algo dentro de você que flui naturalmente. O gostar. E o gostar é o ponto principal para você correr atrás e aprender mais. Então, o passado ele é benéfico nessa situação, quando ele contribui para ajudar no seu presente. É o mesmo que dizer, eu já sei aonde eu caí, esse buraco eu não caio mais, eu já vivi esse momento. Então, o passado ele é bom nesse sentido, no sentido que ele pode contribuir com você. Vocês entenderam? Eu comecei usando o passado, quando eu vim para Araçatuba. E ele foi muito benéfico. E o que eu fiz com a minha floricultura, quando ninguém me conhecia? Eu peguei o meu vaso, eu peguei um dos vasos meu, que tinha várias mudas de flores, e todo lugar vende um vaso bonito com várias mudas e recheado. E eu percebi que eram poucas as empresas aqui que vendiam mudinhas. O que eu fiz? Fui até uma loja de 99, comprei vários vasinhos pequenos, né? Aqueles vasinhos de violeta, para vocês entenderem melhor. E eu peguei um vaso de flor meu que deu em torno de 15 mudas. Replantei nesses vasinhos, coloquei lá na minha estufa, esperei eles se fortalecerem e depois eu levei para frente da loja e vendi na época R$ 2,50. O vaso que estava parado já fazia 6 meses, foi vendido em uma semana
pelo dobro do preço, porque eu coloquei R$ 2,50 cada mudinha. E na época, esses vasinhos de flores contribuíam para comprar a marmita do dia. E eu comecei a vender, comecei a fazer essas mudinhas para vender e não parei mais, por um determinado período. Depois meu marido já achou que eu deveria me dedicar a outras coisas e parar com os vasinhos. Mas me deu muito coração ter que dispor do quem me ajudou. Essa é uma outra história que eu quero contar para vocês. Então, voltando ao nosso tema, eu tinha sim uma floricultura em Assis Chateaubriand. Aqui era uma loja de joias que eu estava montando com meu marido. Porém, eu também usei uma parte do meu passado para ajudar no meu presente. Entender como que é importante você ter algo do passado que contribua com o seu presente? Então, faça no seu presente coisas boas, aprenda coisas boas, para que lá no futuro você possa resgatar algo que hoje é no seu presente, que vai se tornar o seu passado, que vai contribuir com você. Tá bom? Então fiquem com Deus e pensem no que eu falei.